Boa noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer Maria Letícia Cavalcante, que é grande escritora e que é a dona da cadeira 39 da Academia Brasileira de Letras, que Zé Paulinho deu para ela. Você devolveu para ela? Não, olha, João, tanta honra Zé Paulo estar lá dentro, que eu me sinto junto dele na academia. Foi, assim, um período de muito estresse, eu vou dizer assim, porque foi uma eleição difícil. Zé Paulo era o único fora do eixo Rio-São Paulo. Eram 5 concorrendo à mesma cadeira. Então, era muito natural que uma pessoa mais conhecida lá fosse eleita. E ele foi eleito, então, eu estou muito feliz, eu, minha família inteira, os filhos, os netos, então a gente já se sente homenageado. Essa cadeira é um pouquinho de cada um de nós também, não é só minha, não. Agora, eu sei de fonte segura que você tem muito ciúme de Fernando Pessoa, né? Não, Fernando Pessoa tem um lugar muito especial no coração do Zé Paulinho. Você né? sabe que Zé Paulo, tudo que faz é assim, com muita intensidade. Então, aquele livro de Fernando Pessoa, ele se deu total, completamente ao livro. Aí, uma vez, eu disse a ele, olha, Zé Paulo, eu acho que eu vou trocar de nome, vou me chamar Ofélia, que era a grande paixão de Fernando Pessoa, para ver se eu faço algum sucesso. Ele achou muita graça e tudo, mas foi um período, a gente viajou muito para Portugal, as pesquisas todas eram feitas lá, mas é uma paixão, foi sempre uma paixão. Eu tenho um livrinho, eu devia ter trazido para você ver, um livro que eu dei a ele, Obras Completas de Fernando Pessoa, de 69, um ano depois que eu comecei a namorar com ele. E esse livro é, assim, uma joia. Meu filho mais velho, José, diz que a única coisa que quer é aquele livro. É todo marcado por ele, quer dizer, observações feitas do lado. Foi sempre uma grande paixão de Zé Paulo Fernando Pessoa. Agora, ele disse que viu Fernando Pessoa andando lá no Chiado. Aquilo é verdade ou é imaginação? Não, aquilo é, porque Zé Paulo adora uma polêmica, uma coisa assim, e causou, na hora ele causou, porque ele vinha andando, eu vinha com ele, então ele vira-se para mim e diz, olha, aquele é Fernando Pessoa. Eu digo, Zé Paulo, tá bom, só estou eu aqui, não precisa você brincar, não. Não, aí a gente sabe uma coisa, porque o homem trocava de calçada, Zé Paulo imediatamente trocava de calçada para ir atrás do homem e eu atrás, né? O homem começou a ficar assustado, começou a andar mais rápido. E aí ele disse, Zé Paulo, pelo amor de Deus, esse homem, ele disse, você está dizendo que é um sósia de Fernando Pessoa, porque você não entende nada de fantasma, mas isso é um fantasma. Quer dizer, claro que ele diz isso tudo de brincadeira e adora contar essa história, mas foi uma experiência muito... Tiveram várias, viu, João? Muitas experiências nessa pesquisa de Fernando Pessoa, muito, muito engraçadas. Essa foi uma que ele conta sempre e as pessoas ficam encantadas com a possibilidade de ter sido um fantasma de Fernando Pessoa. Agora, você é uma das poucas pessoas no mundo que já esteve na mesa com Deus. E agora juntou-se com um cardeal para contar os segredos da mesa de Deus. Como é a mesa de Deus? Olha, João, esse projeto desse livro nasceu por acaso. Depois da missa, uma missa que ele celebra todo sábado, às 11 horas da manhã, celebrava, porque agora ele está no Vaticano, não celebra mais, na Capelinha do Rato. É uma capelinha pequena, a gente tinha que chegar cedo, porque senão não encontrava lugar. Zé Paulo ficou muito amigo dele. Ele esteve aqui em Pernambuco, participando de um seminário sobre Fernando Pessoa. E quando a gente voltou para Portugal, ele chamou para a gente tomar um chá nas Vicentinas. Eram antigas Vicentinas, hoje é Casa de Chá de Santa Isabel. Então, estávamos conversando e Zé Paulo falando no pecado da gula, que não devia ser pecado, que é uma maravilha comer bem. E falando também na importância dos alimentos na mesa de Deus, para o povo de Deus. E aí, Dom Tolentino disse, isso merece uma pesquisa mais ampla, mais profunda. Aí Zé Paulo, como sempre, me empurra para fazer essas coisas, se me deixar eu fico quieta. Ele disse, pois então, Maria Letícia, faz essa pesquisa. Eu fiquei muito assustada na hora, porque eu digo, esse trabalho é para ser feito por um teólogo, eu não sou, por uma pessoa que tivesse lido a Bíblia, tivesse intimidade com a Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia. Então, começou assim o projeto, eu tive que ler e reler a Bíblia várias vezes, tive que fazer uma pesquisa paralela sobre os hábitos dos hebreus, naquele tempo, nos diversos momentos da trajetória dos hebreus na Bíblia. No Antigo Testamento,
Ao todo, a Bíblia tem 73 livros. O Antigo Testamento são 46 e o Novo, 27. Então, tive que fazer a pesquisa sobre como eram os hábitos dos hebreus nesses dois períodos que são muito distintos. Um período completa o outro, um período alicerça o outro. Mas foi uma pesquisa muito grande. Eu passei quase 10 anos de pesquisa, fazendo essa pesquisa. Quase acaba uma Bíblia, não foi? Quase acabou. Você viu a Bíblia em que estado está? A Bíblia está se acabando literalmente, foi manuseada durante esse tempo todo. Mas o que me encanta nesse livro é que você tenha ou não tenha religião, a Bíblia é um livro muito importante. Todo mundo devia ler a Bíblia. A Bíblia é ao mesmo tempo um livro de história, é ao mesmo tempo um livro de geografia, de antropologia, de psicologia e um livro de autoajuda também. Eu vou lhe dizer, foi no período que eu perdi meu pai e a minha mãe que eu estava fazendo esse trabalho. E eu lhe juro, várias vezes eu lia e relia passagens da Bíblia que era como se tivessem sido escritas para mim naquele momento de luto, naquele momento de tristeza, naquele momento de saudade. Quer dizer, é um livro que todo mundo devia ler. Meu segundo filho, Serginho, agora leu a Bíblia inteira. Seguiu o meu conselho e leu a Bíblia inteira. E tem essa mesma sensação também. Por exemplo, o Antigo Testamento eu acho menos interessante do que o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento é uma fase da religião que era de muito medo, de muita angústia. Quer dizer, era um Deus que causava medo. A parte do Novo Testamento é linda. É a parte a partir de Jesus, onde é a compaixão, é o amor. É uma fase da Bíblia que é onde se baseia todas as religiões. Então, é um período muito interessante. E Jesus conseguiu juntar em volta da mesa o impossível. Ele compreendeu que a mesa era um espaço importante, era um espaço de união, era um espaço de comunhão. Então, ele juntou em volta da mesa homens e mulheres. Mulheres não tinham chance de sentar na mesa com os homens na refeição. Ele juntou sãos e doentes, ricos e mendigos. Quer dizer, foi uma experiência em volta da mesa onde ele reviu a religião, que era a religião judia, nascendo assim o cristianismo, e foi essa parte, e ele deu uma importância imensa à mesa. Tudo era resolvido em volta da mesa. Agora, na Bíblia, você tem indicado todas as ervas e verduras e cereais e frutas que se comiam naquele tempo. E tem mais ou menos a maneira que preparavam o prato, que era a maneira mais simples, ou assada, ou no forno. Então, a Bíblia fala, inclusive, de todos os utensílios que se usava naquele tempo. Então, você sabe exatamente quais os utensílios que usavam para cozinhar. Jesus, depois de morto e ressuscitado, na margem do Mar da Galileia, ele preparou uma refeição para os apóstolos, que vinham da pescaria e não tinham percebido que ainda era Jesus ressuscitado. Ele acendeu uma brasa, pegou peixe e assou esse peixe e assou o pão. Quer dizer, a única refeição que se diga assim, preparada por Jesus foi essa. Sim, mas Jesus comia todo dia. Mas Jesus, ele era chamado de o glutão e beberrão. Tem Mateus, você vai ver no meu livro, Mateus, eu não me lembro exatamente qual o capítulo nem o versículo, ele era chamado porque tudo era em volta da mesa. Tudo era sempre acompanhado de vinho, sempre. E com as comidas simples que se comiam naquele tempo, sobretudo cabrito, carneiro, o carneirinho assado, peixe, muito peixe. Pão, não existia refeição sem pão. O pão era preparado pelas mulheres todos os dias, antes de todas as refeições, e sempre acompanhado de vinho. E aquele milagre que ele... O primeiro milagre de Jesus foi da multiplicação dos pães. O segundo milagre de Jesus foi do vinho. Eles estavam em Caná e a Nossa Senhora disse a ele, acabou o vinho do casamento, as bodas de Caná. Ele então transformou, mandou encher os depósitos de água e transformou a água em vinho. Quer dizer, era muito importante o pão e o vinho, como continua sendo. Você sabe que também é considerado o mais simbólico dos alimentos. Belém, a cidade onde nasceu Jesus, Bethlehem, significa exatamente casa do pão. Dividir o pão com alguém
é ser cumpanis. Foi daí que veio a palavra companheiro, a palavra companhia. Veio exatamente da junção dessas duas palavras. E você chegou a preparar, seguindo a receita da Bíblia, algum prato? Veja bem, isso é outra coisa. Você encontra, eu achei em Portugal, alguns livros, receitas da Bíblia. É impossível você fazer uma receita da Bíblia como uma receita como a gente faz hoje. Use tanto disso, tanto daquilo, tantos ingredientes, asse dessa maneira. Não tem isso. Tem os ingredientes que eles usavam, que estavam disponíveis para eles e como eles preparavam o alimento. Mas não há uma receita, não há uma maneira, hora nenhuma você tem uma receita na Bíblia. Então você pode fazer um carneiro imaginando, usando os temperos que eles usavam, isso a gente faz, usando os temperos e assando no forno como a gente imagina que eles usavam. Isso pode ser feito. Agora, é muita lenda, por exemplo, se tem livros e mais livros, as comidas, receitas da Bíblia, não existe, na Bíblia não tem nenhuma receita específica de nada como preparavam na época. Letícia, e como foi nesses 10 anos o seu relacionamento com o cardeal para escrever o livro? Escrevia uma parte, ele dava pitaco e vice-versa? Não, porque a ideia era eu fazer a pesquisa toda e ele fazia um ensaio de abertura. Sempre foi essa a ideia. Acontece que ele foi escolhido cardeal. Ele hoje é diretor-geral da Biblioteca do Vaticano. E assumiu uma outra função. Ele está no grupo de pessoas que estuda a canonização dos santos, dos que serão santos. Então, ele ficou realmente muito ocupado. Ele fez um prefácio lindo, eu agradeci demais, mas a pesquisa da Bíblia inteira, eu fiz a pesquisa sozinha. Aí ele não deu pitaco, não? Não, hora nenhuma. Quando a gente se encontrava, eu dizia mais ou menos como estava, mas dizia, Dom Tolentino, esse livro não vai acabar nem tão cedo, porque ainda falta muito. Ele diz, mas continue. O livro, por conta da pandemia, eu passei 2 anos sem encontrar ele, sem ir a Portugal, nem sem ir para canto nenhum. Então, foi nesse período, e nisso foi muito bom, que o livro adiantou muito, porque a gente estava mais ou menos preso. Então, o livro avançou muito nesse período. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Maria Letícia Cavalcante, integrante da Academia Pernambucana de Letras. Maria Letícia Cavalcante, o livro está pronto, tem quantas páginas? O livro está pronto. Quantas páginas ele vai ficar? Serão mais, porque será entremeado com ilustrações. Essas ilustrações a gente comprou de um arquivo que tem quadros antigos. Então, por exemplo, quando fala da última ceia de Jesus, um pedaço não era o quadro inteiro, é um pedaço, um lugar que tem o pão, que tem o vinho. Então, foram escolhidos pedaços de um quadro. Então, o livro vai ter isso. O livro está batido no computador, como eu lhe mostrei, com 230 páginas. Mas não sei com quantas páginas ele ficará depois de todo o editado e do livro. O livro já foi para a editora, para a Record aqui, e já foi para a Porto Editora em Portugal. E vai ter outros países também? Não sei. Eu penso aí que depende um pouco, né, da aceitação. Eu digo sempre a Zé Paulo discorda de mim, eu digo, meu Deus, a quem interessará esse livro? Aos religiosos, tudo bem. Estudantes de teologia, tudo bem. Algumas pessoas interessadas, mais religiosas, interessadas de como seria. Eu não sei, eu não tenho ideia, João, de a quem Zé vai... Paulinho nunca tem razão, mas nesse caso ele teve razão. Realmente... eu não sei. Eu espero que as pessoas que aproveitem... Eu procurei colocar os versículos que falavam sobre aquele assunto, mas de uma maneira leve, dando a eles um fio condutor, ou seja, contando mais ou menos a história. Por exemplo, a história do pão. Eu contava quem fez o fermento foram os egípcios que criaram o fermento. Então, em que momento apareceu o fermento e como foi, para poder, a partir daí, introduzindo os versículos que ilustravam o que eu estava dizendo. Para ficar uma leitura mais leve, sabe? Agora, depois da comida de Deus, vamos para a comida dos fiéis. Sim. Algum livro... Não, um projeto que eu já tinha começado antes desse, que foi interrompido, será o livro sobre o açúcar, que aí é uma grande paixão. É uma paixão
Eu diria que o açúcar foi, sem dúvida, o mais importante de todos os ingredientes que chegou aqui, sem nenhuma dúvida. O açúcar influenciou toda a nossa economia, influenciou toda a nossa formação social também, porque a partir do açúcar se criaram castas e a partir daí, então, foram adaptações que se criaram em volta desse açúcar tudo girava em Pernambuco em torno do açúcar. Pernambuco foi o maior produtor mundial de açúcar. Então, esse livro, eu estou já muito adiantada, já tenho muita coisa. Trouxe grande coisa da Ilha da Madeira, porque nosso açúcar veio todo da Ilha da Madeira. Então, isso eu já tenho. Quando agora eu vou dar uma pausa para recomeçar as pesquisas sobre o açúcar. Você consulta seu irmão Eduardo, que Eduardo é usineiro. Sempre, sempre. Ele entende de açúcar. Entende muito de açúcar, tem muita sensibilidade, então sempre, 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 sempre. Outro dia eu cheguei na academia e Margarida me disse, chamamos uma pessoa para ajeitar a telha e ele disse que faz uma argamassa colocando açúcar. Você já ouviu falar nisso? Eu disse, não, Margarida, nunca ouvi falar nisso. Mas vou ligar para Eduardo. Liguei para Eduardo me deu todas as informações. Disse, não, antigamente se usava, porque o açúcar oferece uma certa resistência, mas há muito tempo não se usa. Esse pedreiro devia ser um pedreiro já bastante antigo, mas existe até de colocar açúcar para endurecer a argamassa. É uma coisa que se fazia antigamente. E a doçaria pernambucana? É importante? É muito importante, João. É uma das mais ricas do mundo. Das mais ricas do mundo. É uma história linda, é uma história de resistência. Porque a gente trouxe receitas portuguesas, adaptou essas receitas portuguesas, usando os ingredientes que a gente tinha. Um exemplo, o bolo de rolo. O bolo de rolo elas faziam, é chamada receita original colchão de noiva. Era feito com um recheio de amêndoa. Nós adaptamos a receita da massa do bolo e resolvemos rechear de goiabada, que é uma fruta típica do Nordeste do Brasil. E deu essa maravilha que é o bolo de rolo. A outra maravilha é o bolo Souza Leão. É uma história linda. Dona Rita de Cássia Souza Leão, um belo dia, casada com o coronel, como era o nome do coronel? Alberto Souza Leão. Não estou me lembrando o nome todo dele agora. Um dia, ela é tão mais importante do que ele, que a gente grava o nome dela. Dona Rita disse, a partir de agora não vai entrar na minha casa mais nada que vier de Portugal. Nada. Então começou a substituir a manteiga que se usava na época, que era uma manteiga chamada Le Pelletier, por uma manteiga feita no próprio engenho. O trigo que vinha de Portugal, ela passou a usar a massa da mandioca e nasceu essa maravilha que é o bolo Souza Leão. E o brigadeiro? Não, o brigadeiro nasceu no Rio de Janeiro. Foi? Foi, na época da campanha do brigadeiro Eduardo Gomes. Mas o brigadeiro morava aqui na Avenida Boa Viagem. Pronto, mas foi na época da campanha dele para presidente. E aí eu até conto no outro livro meu a origem dessa receita, como foi, por que se chama brigadeiro Eduardo Gomes, mas ele, coitado, foi um mutilado de guerra. Então, a partir daí, como era um doce que não usava alguns ingredientes, começaram a dizer que era brigadeiro. Mas ele é um doce que a gente tem para cá. Não tem aniversário de criança que não tenha brigadeiro. Mas as nossas receitas originais, tanto que eu levei todas para a posse de Zé Paulo. Aquela mesa foi uma coisa cinematográfica. A mesa dos doces da gente. E não tinha foi, um bolo João, de rolo desse tamanho. Desse tamanho. É uma senhora, uma velhinha, Dona Eunice, que faz aquele bolo. Ninguém mais faz aquele bolo. Então, eu levei o bolo e os outros pequenininhos e foi a Casa dos Frios que fez para mim muita coisa, maravilhosas. O bolo Souza Leão, o pé de moleque. Cocada. As passinhas recheadas. Tudo isso, eu digo, meu Deus, tem que ter uma marca de Pernambuco nessa posse, porque... E eu achei que Pernambuco estaria melhor representado com a sua doçaria. Então, levei todos os doces. E recentemente nós tivemos aí a ceia junina. O que é que Zé Paulinho encontrou lá para comer, na véspera de São João? Diga João, aí. eu vou lhe dizer, a gente vai sempre para Gravatá, vão todos os filhos, vão todos os netos, e eu
muito influenciada ainda pelos São Joãos na casa da minha avó, Maria José, a mãe de meu pai, na usina Cucaú. Ela fazia tudo, ela passava 2 dias trabalhando. Então, eu acho que eu tendo a chance de mostrar aos meninos, fiz tudo, canjica, pamonha, pé de moleque, bolo de macaxeira, bolo de milho. Então, no fim, eu estava dizendo, meu joelho estava doendo, acho que foram tantas horas que eu passei em pé. Mas fiz tudo. E as casas Fez são... munguzá? Munguzá. Munguzá eu acho que é o melhor de todos. É muito bom munguzá, né? E canjica é muito bom, João. O que eu mais gosto mesmo é canjica. Zé Paulo não curte muito essas comidas de São João, porque a infância dele, a mãe, Dona Maria Lia, morava no Rio, então não existia essa cultura dessas comidas. Zé Paulo adora milho cozido, milho assado. A gente mandou buscar uma semente de milho, desse milho doce, esse milho americano, plantei lá na minha horta, tá dando. Então, para ele, a maior iguaria do mundo é tirar um desses milhos e comer o milho assado ou milho cozido, um desses milhos. Ele adora. Para ele, São João é milho. E essas comidas juninas vieram de onde? Da África? Não, essa é uma adaptação que a gente fez da comida. O nosso São João é uma mistura da cultura portuguesa, da indígena e da africana. Então, a gente recebeu alguns ingredientes que vieram de Portugal e aprendemos com os africanos a preparar muitas dessas comidas. Então, a maneira de preparar o milho, eles faziam um prato, era o xingó, dingó, não sei, um nome assim, eu não estou me lembrando agora exatamente, que eles preparavam muito parecido com como a gente fazia canjica. Os índios tinham uma preparação que usavam milho chamada acanji, que também lembra o processo de fabricação da canjica. Então, eu digo que foi uma adaptação. De todas as festas que o colonizador trouxe, a que mais encantou os índios foi o São João, por causa das fogueiras de São João. Eles achavam que era uma maravilha, que era uma festa, então se criou em volta do São João uma comunhão de culturas dos índios, dos africanos e dos portugueses. Além desse prazer por escrever, lhe causa satisfação participar da Academia Pernambucana de Letras? Muita alegria, eu lhe digo de coração. Foi para mim um maior presente que eu podia receber. Eu acho que participar da Academia Pernambucana de Letras é um grande privilégio. Eu convivo com pessoas que só me acrescentam, sabe? O tempo inteiro. Pessoas que a gente, com a convivência, vai ficando mais rica, vai ficando mais preparada. Eu acho que é um presente de Deus participar da Academia. Achava, inclusive, que eu dizia muito, quando falavam nisso, você vai entrar na Academia Pernambucana de Letras? Eu digo, olha, eu não mereço entrar na Academia Pernambucana de Letras. Você sempre é errada, você está sempre errada. João, Quem tem que merecer é Zé Paulinho, mas eu vou lhe dizer, não. foi uma coisa absolutamente inédita. Alguém escrever sobre alimento, sobre história do alimento, entrar numa academia, é mais um pioneirismo de Pernambuco. Total, completo. Então, eu sou muito agradecida aos acadêmicos que me elegeram e me sinto honradíssima. Eu não perco uma reunião da academia. Só se estiver doente ou viajando, mas não perco, não. Mas lá tem chá, não tem? Não. Margarida, na época dela, instituiu um lanche. Mas a academia daqui é muito diferente da academia brasileira. A academia daqui passa por seríssimas dificuldades de manutenção, inclusive. Então, de vez em quando se leva alguma coisa para se distribuir com os outros acadêmicos, mas não temos o hábito do chá. É uma pena, viu? Porque é em volta da mesa que a gente conversa e que poderia ser um momento assim tão agradável, mas não tem isso, não. Agora, Zé Paulinho disse que lá na reunião da academia tem 2 sopas, que ele acha horrível e você acha boa. A sopa é boa ou é horrível, como ele disse? A sopa é maravilhosa. Zé Paulo não toma sopa, para começar. Ah, não toma sopa, né? Então Eu é adoro. suspeito. As sopas são muito bem feitas, são muito boas as sopas. Mas essa sopa só tem no dia da posse do acadêmico. Quando os acadêmicos chegam muito cedo e a posse é muito tarde, então servem uma sopa aos acadêmicos e às mulheres dos acadêmicos. Então eu já estou tomando sopa. Já estou lá e já estou junto de Zé Paulo tomando sopa. Eu acho uma delícia. Eu acho um hábito muito saudável, esse hábito de tomar sopa na hora do jantar. Porque agora, é uma o coisa chá é farto, né? Uma mesa Eu não quilômetro. participei do chá. Na época de Vilaça, como presidente da academia,
Ele uma vez me convidou, depois que eu entrei na Academia Pernambucana, para eu ver o chá, para eu me servir lá no chá. Mas eu não participo do chá. O chá da academia é só mesmo para os acadêmicos. Não... E Zé Paulino não leva o negócio no Não, bolso ainda pra você? não, ainda não trouxe. Pode ser que traga. Até agora não, né? Até agora não. Nós queremos agradecer a Maria Letícia, dar os parabéns realmente e vamos esperar daqui a pouquinho saber o que é que Deus comia no seu livro A Comida de Deus, que será lançado no Brasil, em Portugal e em toda a Europa. Um forte abraço. Muito Até obrigada, amanhã, João. se Deus quiser. Obrigadíssimo, obrigadíssimo.